Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pra Ontem, um podcast feito por publicitárias cansadas. Eu sou a Mariá e eu amo o Enneagrama, que é uma metodologia aí de autoconhecimento que vocês vão saber um pouquinho também hoje. Oi, gente, eu sou a Carol, sou redatora na RES e eu também me considero uma Severina do marketing. Olá, eu sou Luciana, sou mídia aqui na agência RES e eu sou procrastinadora confessa. É difícil falar essa palavra, gente, por isso que eu falei devagarinho, eu me enrolo. E foi de primeira, hein? Pra quem tá ouvindo a gente, foi a primeira vez. Então. Até falar a palavra foi difícil. Eu também sou, Lu. Gente, estamos com uma convidada super especial aqui hoje. A gente vai falar sobre um tema que é autoconhecimento, mais relacionado aí ao trabalho. Então, não sei nem que quadro que esse episódio se encaixa, acho que é nos bastidores, mas enfim, vocês vão gostar. E a nossa convidada, gente, ela é minha amiga de muito tempo, então eu tenho uma maniazinha assim de chamá-la de Mori. Então, se eu já tô avisando, porque se eu soltar isso no meio, vocês relevam, tá? Mori, se apresenta para o pessoal, por favor. Mori, obrigada pelo convite, porque a gente já sabe que vai sair o Mori mesmo, então é melhor, né? É melhor já avisar. Eu sou a Lê, né? A Alessandra foi o nome que a minha mãe me deu, mas dali em diante ninguém mais me chamou assim, então é Lê, a Lê. E a Alessandra, quando ela tá bem brava comigo, aí volta a ser a Alessandra, né? Eu sou psicóloga. Trabalho com desenvolvimento humano já há uns bons anos, que a gente para de contar também para não denunciar a idade, mas vai para mais de 15, vamos parar por aí. E trabalho focado, há muito tempo já focado com desenvolvimento humano em empresas, né? Então, a psicóloga que foi lá para a área mais organizacional. E amo Enneagrama, sou especialista em Enneagrama, trabalho com isso já há muitos anos. E gosto de falar muito sobre isso, então foi um convite super especial poder dividir com vocês e com quem está ouvindo a gente aí um pouquinho sobre essa metodologia incrível. Legal. Gente, a gente vai entrar um pouquinho daqui a pouco no que é Enneagrama, né, que é uma metodologia, mas a gente quer falar de uma forma mais geral aqui, porque às vezes você pode não ter acesso a essa metodologia no momento, sobre autoconhecimento, porque ele é importante e vamos focar mais no ambiente de trabalho. Lógico que é importante em todas as áreas aí da sua vida, mas como aqui é um podcast profissional, corporativo, a gente vai focar na parte de trabalho. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é sobre inteligência emocional. O que é, né? Onde vivem, moram, o que comem, do que se alimentam. Mori, o que é inteligência emocional? Por que é tão importante assim, a gente pensar sobre isso, estudar sobre isso? Olha, eu acho que, bom, quando eu comecei a fazer psicologia, eu vou dizer para vocês, tem aí uns bons aninhos, a gente já falava que a psicologia seria a profissão do futuro. Então, eu fiz a faculdade super animada. Falei, gente, né, vou estar na crista da onda, em algum momento isso vai acontecer. E eu percebo que esse momento ainda não aconteceu. A gente ainda fala da psicologia como, né, uma coisa que vai estourar lá adiante. Eu fico pensando quando é esse lá e se eu estarei nesse lá. Afinal, estamos todos sãos, né? Saúde mental tá em dia, tá em ordem. Mas o que eu percebo é que, principalmente vai dos anos, sei lá, 2010 para cá, a gente vem falando muito mais sobre isso. Eu acho que a pandemia também trouxe um olhar muito mais voltado para essa necessidade da gente cuidar, sim, da saúde, mas também cuidar de outros âmbitos que tangenciam o tema saúde, assim como a própria saúde mental. E quando a gente vai para o trabalho, isso não é diferente, né? Tem uma coisa que vocês já devem ter ouvido há muito tempo e muitas vezes, que é assim: contratei pelas competências técnicas e demiti pelo comportamento. E isso existe desde que a gente começou a entender que existia o técnico e o comportamental. Sim, até porque o comportamental é muito difícil de você avaliar num processo seletivo. Já tem muitas formas, mas é mais difícil. O técnico é mais fácil, porque você faz testes específicos, se for o caso, você faz perguntas específicas, a pessoa sabe ou não sabe, né? Você coloca ela para fazer um exercício, eu quero saber se ela sabe Excel, eu não vou só perguntar, você sabe Excel? Então, resolve esse problema no Excel para mim, ou monta uma fórmula para mim. Então, é mais fácil de você checar se realmente a pessoa sabe aquilo que ela está dizendo que ela sabe, ou melhor, se ela sabe fazer aquilo que ela está dizendo que ela sabe, né? Porque saber, na teoria, é uma coisa, mas saber fazer é outra coisa.
E aí, pegando até esse seu ponto, Mori, na verdade, assim, é mais fácil, principalmente se você não é do RH. Porque a maior parte ainda dos processos seletivos, se a gente for falar ainda de empresas menores, não é feita por um profissional de RH. Né? É feita por profissionais que têm uma capacidade muito maior de fazer uma avaliação técnica. Porque para fazer uma avaliação comportamental, o que parece simples, é bastante complexo. A gente usa testes, a gente usa entrevista que é estruturada para entender o que aquela pessoa já fez no passado, entendendo que competência, se eu já tive, a chance de eu voltar a aplicar é maior, né? Então, são perguntas desenhadas para esse fim. A gente usa outros testes psicológicos para poder combinar. Então, uma série de coisas ajudam a gente a ter uma maior previsibilidade em relação ao comportamento daquela pessoa. Então, quando a gente olha para essas duas coisas e entendendo que a maior parte das empresas ainda, né, tem processos seletivos que são mais comandados por pessoas técnicas, é óbvio que eu vou fazer uma entrevista focando nisso. Né? Eu vou mais pela impressão do comportamento, mas quando você tem um profissional de RH tocando, aí a previsibilidade do que a pessoa vai fazer é maior. E aí, dentro desse contexto todo, começou a se dar muito mais importância mesmo para o comportamento. Porque a gente percebe que as pessoas que sobem na carreira têm muito, muito, muito mais a ver. E aí eu tô falando mais em empresas de grande porte, talvez, tá? Mas tem muito mais a ver com o comportamento que aquela pessoa apresenta. E é claro que o comportamento também está ligado com o quanto ela aprendeu na vida. Né? Então, por exemplo, se eu tenho proatividade, se eu vou para outras áreas, outros departamentos e entender o que está acontecendo, eu vou ampliando o meu leque de conhecimentos, eu vou ampliando o meu leque de habilidades, consequentemente eu me torno um profissional que é mais polivalente para as coisas. Eu me encaixo mais nos lugares. A nossa Severina do marketing aqui, como exemplo. E aí a chance, esse exemplo, inclusive. E a chance da gente conseguir galgar degraus mais altos, porque eu entendo um pouco disso, é claro que em algum momento a especialização faz muita diferença, né? Mas quando a gente vai pensar em início de carreira, né, para passar aí de analista júnior, pleno, sênior, coordenador, quando a gente vai chegando nos níveis mais acima, a habilidade para fazer gestão acaba sendo o que é mais pedido. Mas a habilidade para fazer gestão está completamente ligada aos meus comportamentos e às minhas habilidades comportamentais que eu desenvolvi na vida. Então, hoje, num processo seletivo ou numa subida de carreira, conta demais a forma como a pessoa se comporta e as competências que ela foi adquirindo ao longo da vida. E isso está totalmente ligado com inteligência emocional. Porque a inteligência emocional também é uma habilidade. Também é uma competência que a gente aprende. Não é algo que eu nasci. Talvez algumas pessoas tenham mais facilidade assim como algumas pessoas têm mais facilidade para comunicação, algumas pessoas têm mais facilidade, enfim, para números. Não conheço, mas existe. N outras coisas. A inteligência emocional, ela é uma competência que pode ser adquirida. E ela consiste no quê? Em eu conseguir, primeiro, entender o que se passa comigo. A inteligência emocional não tem a ver com, eu controlei as minhas emoções. E eu vejo muita gente falando sobre isso. Porque quando a gente controla, é como se tivesse uma panela de pressão que tá ali segurando. Controlei, não falei. Nossa, fiz a egípcia ali e deu tudo certo. Ninguém percebeu que eu tava pé da vida. Pode falar palavrão aqui ou não? Pode, por favor. Tava puta da vida. E, né, conseguir que ninguém notasse aquilo no ambiente corporativo. Que até isso foi e ainda é um pouco valorizado no ambiente corporativo. Não pode ter emoções, principalmente se você for mulher, né? Vamos entrar também nesse ponto. Isso. Porque o homem com emoções, ele é assertivo, firme. Ele fala o que ele pensa, ele sério. É sério. A mulher com emoções é grossa, é mal educada, é louca, histérica. Então, não teve um bom relacionamento com o marido, porque sempre associam daí o comportamento da mulher à falta do marido, né? Falta de sexo, né? Falta dormiu de calça jeans, exatamente. É sempre associado. Ou, gente, o clássico. Estamos esquecendo, exatamente, está de TPM. Então, isso é realidade. Mas é uma coisa eu gosto, que a gente, de repente, pode matar alguém e se atenuar. E tá de TPM. Por causa da TPM. Não é? Tá de TPM. Vou valorizar isso, então. Isso. Quando precisar. Vamos usar em todas as mãos, tem que usar o recurso que tem, né?
E aí, se fala muito sobre isso ainda, como se a gente estivesse falando que é possível você controlar as emoções. E não é possível você controlar as emoções. Às vezes, naquele momento específico, você fala, nossa, consegui. Ninguém percebeu. Tô puta, ninguém percebeu. E em algum momento, isso vai se acumulando dentro de você e você vai explodir. Você vai explodir na sua casa, ou você vai explodir com outra pessoa que não tem absolutamente nada a ver. Seja explodir de raiva, porque a raiva eu acho que é algo que é mais aparente, que acho que incomoda mais. Né? Mas vamos falar das outras emoções. Às vezes o problema tá na tristeza. Às vezes o problema tá no medo, que os outros nem estão percebendo que você tá tentando manejar isso e que você vai deixar de fazer um monte de coisa na sua vida por tentar controlar algo ao invés de tentar aprender com as emoções. Então, a inteligência emocional tem a ver com isso, tem a ver com como eu aprendo sobre as minhas emoções, eu aprendo qual é a lente específica que eu uso na vida e que me faz sentir mais uma emoção do que outra. Porque as emoções, elas são desencadeadas dentro da gente, mas tem a ver com como a gente interpreta o mundo. Então, de acordo com a interpretação que eu dou para como a Maria falou comigo, talvez a intenção dela seja uma, mas a lente que eu estou usando me dá uma tristeza profunda de ouvir, porque a emoção está em mim. Então, eu fiquei triste com o que eu ouvi da Maria. Não, nossa, a Maria me deixou triste. Não é o que a Maria fez. Mas geralmente a gente fala isso, né? Fulano me deixou triste. A gente sempre responsabiliza o evento externo. O evento externo, ele traz impacto em como a gente se sente, mas tem a ver com como a gente interpreta aquele evento externo. Porque duas pessoas ouvindo uma terceira falar podem ter uma interpretação completamente diferente. Uma pode sair com medo daquela conversa, o outro pode sair triste daquela conversa, o outro pode sair com raiva daquela conversa. E a conversa e a forma como a pessoa falou foi a mesma, só que acontece, bateu. Né? Acontece. Às vezes alguém fala, nossa, eu achei fulana tal, e daí você fala, você achou? Eu achei, tava normal, né? Então acontece. É uma Agora, coisa, desculpa, como a gente trabalha de casa, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com inteligência emocional. Para mim é a soft skill mais trabalhosa, assim, para mim, né? Como pessoa, como profissional. E eu uso muito o meu marido como termômetro, porque ele também trabalha em casa. E geralmente a gente conversa muito por mensagem de texto, que é uma camada a mais ali na interpretação que às vezes a pessoa escreveu. Então você não tem como saber qual é a entonação que ela usou, né? Só não pode escrever de caixa alta. Que senão tá gritando. essa a gente sabe. A intenção dela. E eu gosto muito de usar o meu marido como ferramenta, porque assim, eu consigo já me policiar nesse sentido, de não responder antes de parar e pensar, peraí. Porque às vezes eu acho que a pessoa foi, sei lá, grosseira, e aí eu já chamo ele do lado e falo, vem aqui um minutinho, lê isso aqui. Você acha que a pessoa tá sendo grosseira? Você acha que se eu responder isso aqui eu vou ser grosseira? E normalmente ele me dá uma visão, tipo, às vezes ele fala, não, realmente, eu acho que a pessoa tá meio alterada. Ou então, não, acho que é coisa da sua cabeça e tal. Então, é uma ferramenta ali que eu uso, tipo, chama, não necessariamente que precise ser o meu marido, mas trazer uma pessoa de fora, que tenha outra interpretação. E isso é muito útil, porque sempre tem. E o home office deixou a gente, assim, mais distante das emoções, de repente, entre os amigos, né, os colegas de trabalho. Porque você não sabe, às vezes eu tô de mau humor mesmo, mas às vezes eu não escrevi de mau humor, mas daí você fala assim, será? É difícil isso, porque como a gente se fala muito por texto e não por áudio, a gente interpreta do jeito que a gente acordou aquele dia, né? Uhum, Isso pode acabar desencadeando num conflito totalmente desnecessário, que poderia ter sido resolvido ali na conversa e, né? E que de repente, pessoalmente, nem aconteceria. E eu acho que o mais importante nessa situação, a sua estratégia de pedir um olhar externo, eu acho super útil. Ainda mais se a coisa for grande, porque às vezes é grande, né? É uma situação que pode desencadear um conflito que às vezes é totalmente desnecessário, mas o impacto desse conflito vai ser grande. Então, ter alguém para falar, é isso que você está vendo também, e se dá o benefício da dúvida, eu acho que esse é o primeiro passo. O segundo, eu diria que é o seguinte, você entendeu por que você interpretou dessa forma. O que tem em você que fez você sair com medo daquela conversa? Porque talvez aquela pessoa estava só
falando, né? Então, vamos dar um exemplo. Numa conversa, eu interpreto que o meu emprego está em risco. E eu saio daquela conversa morrendo de medo, achando que eu vou perder o emprego. Coisa que talvez a outra pessoa que está do meu lado não interpretou da mesma forma. Então, mas por quê? O que bateu em mim? Olha, eu tive histórias na minha vida onde eu fui chamada para conversas desse tipo e que o desenrolar da história foi mais ou menos esse. Então, eu estou repetindo os meus padrões. Quando a gente vai aprendendo, e aprender é falar assim, deixa eu ver qual é a situação. Beleza. Como eu me senti diante dessa situação? O que isso diz a meu respeito? A gente começa a identificar os gatilhos externos que desencadeiam as emoções e a gente começa de uma forma muito amorosa a acolher essas emoções e entendendo que elas estão sinalizando algo que a gente precisa se atentar. Às vezes, aquele algo está muito mais dentro da gente mesmo do que é externo. Às vezes é externo, sim. E, levantei a bandeirinha aqui, será que de fato tem alguma coisa relacionada a isso? Se eu tenho essa calma para olhar para essas coisas e aprender, talvez no dia seguinte eu consiga voltar para essa conversa ou voltar para essa pessoa e falar assim, olha, eu saí dessa conversa com receio de perder o emprego. Eu não sei se isso foi uma interpretação minha, se está na minha cabeça ou se é real, mas ao invés de eu ficar criando fantasmas, eu preferi vir aqui conversar com você. Se a gente não tem essa serenidade de colocar as emoções nos seus lugares e entender o que ela está trazendo de aviso, e aí ter um comportamento mais adequado para a situação, de acordo com essa emoção e sem ignorá-la, percebe que fazer gestão emocional, que é isso, não tem a ver com controlar. Não é assim, não posso sentir, eu não posso sentir a raiva. É você conseguir entender o que isso diz a seu respeito e aí olhar para fora e lidar com a situação da melhor maneira possível. Você gerencia a si mesmo primeiro para depois gerenciar a situação e ao outro. Por isso que inteligência emocional é tão difícil. Porque normalmente a gente já quer começar gerenciando o outro. Sim. Ao invés de você fazer o trabalho do entendimento do que te cabe, porque só essa parte que te cabe. E o que você vai fazer dali em diante tem a ver com a lição de casa que você fez com você. De falar, deixa eu ver o que eu senti. Fulano falou tal coisa. Me senti assim. Será que ele quis dizer isso? Quais são as outras possibilidades? Tinha outra pessoa lá. Será que ela interpretou do mesmo jeito? Beleza, entendi o evento. Agora eu vou entender comigo. Mas por que eu me senti dessa forma? E aí eu consigo ir para a ação de uma forma muito mais adequada. Dá trabalho. Então é muito mais fácil a gente falar que inteligência emocional é o quê? Controla as emoções, você não fala nada, engole, banca egípcia ali no local de trabalho que você vai estar, né, super bem, e vida que segue. E sem mimimi. Vai chorar no banheiro. Vai chorar E aí a gente não resolve. Porque você vai levar isso para outros lugares, você vai trazer o medo para o local de trabalho. Quando você traz o medo com você ou qualquer outra emoção que está te atrapalhando, cara, não tem como fazer um bom trabalho. Não tem como fazer um bom trabalho. E quando a gente pensa em liderança, para mim, acho que uma das grandes funções do líder é conseguir fazer com que as pessoas tenham um equilíbrio emocional. Porque quando ele tem, significa que ele está conseguindo acolher o que está acontecendo com as pessoas e dar a vazão correta para as emoções para que essa pessoa performe bem. Agora, quando ele mesmo causa uma emoção negativa, causar a gente sempre causa, gente, mas não toma cuidado com isso. E às vezes usa isso como estratégia. Então, se eu colocar medo na Mariá, né, eu vou conseguir manter a Mariá onde eu quero. É a pior coisa que você pode fazer. Uma pessoa com medo, uma pessoa com raiva, uma pessoa triste, uma pessoa com excesso de alegria, porque a gente não falou da alegria, mas ela é outra, gente. Tudo serve, todas as emoções servem por uma finalidade, né? E elas são adaptativas àquela situação que eu tô vendo. Se eu tô num velório, eu tô me sentindo feliz, também tem algo que tem que ser visto ali, tá? Porque está sinalizando que eu não consigo acessar talvez uma emoção que seria um pouco mais adequada para aquela situação. E tudo que a gente usa em excesso, ou que a gente só usa aquela emoção no lugar da mais adaptativa, olhando para a situação, a gente vai ter problema. Ouvindo a Lê falar, vem muito o filme Divertidamente. Divertidamente. Eu ia dar essa dica agora. Gente, inclusive estou ansiosa esperando dois. Eu também. Eu também. É muito legal. Pessoal, se vocês não assistiram, assistam Divertidamente, que é um filme aí sobre as emoções, como cada emoção toma o controle uma hora, né? É fantástico.
Bom, primeira coisa que eu queria falar é que eu tô achando que você conversou com a minha psicóloga ontem, porque parece que a minha sessão de terapia de ontem tá aqui na mesa, porque falamos justamente sobre isso. Ela me explicando que eu preciso deixar minhas emoções fluírem, que eu não posso tampar as emoções, e eu, tipo, posso. Claro, como não posso? Sempre tampei. Bota um pause ali, né? O que é isso agora que eu não posso? Não, brincadeira. Mas foi esse mesmo tema. Mori, e o Enneagrama, né? Vamos só dar uma pincelada aí, porque é uma coisa muito rica, né? Tem muitos detalhes, mas o Enneagrama é uma metodologia, né, de autoconhecimento. Não vou me atrever aqui a explicar o Enneagrama do lado da Lê, jamais. Mas a gente aplicou lá na agência, foi super legal, porque, como você disse, faz parte também da função do líder, né, gerenciar isso. Então, a partir do momento que as pessoas têm mais autoconhecimento, elas também conseguem gerenciar melhor. Então, a gente aplicou, foi a Lê que fez a dinâmica com a gente do Enneagrama, para cada um ali ser introduzido nessa metodologia, conhecer um pouco sobre si. E o Enneagrama tem muito que sou daquela lente, né, de como eu vejo o mundo. Eu sempre tenho receio de falar sobre Enneagrama, porque é algo que é muito complexo, né? É muito profundo. E quando a gente tem pouco tempo para falar sobre isso, qualquer leitura parece muito superficial, tá? Uhum. Então, eu vou me deter, acho que ao que é de fato essencial para que as pessoas consigam ter uma breve noção do que é isso, porque se a gente nem tem tempo para se aprofundar no quanto deveria, e tem muitos conceitos que são muito complexos, então que são anos de estudo aí para conseguir entender e visualizar isso na prática. A ideia é só a pessoa saber que existe, né, essa metodologia e se interessar, aí procurar saber mais, né? Claro que a gente não vai ensinar nada aqui para ninguém. Eu acho que assim, até dando um passo um pouquinho atrás, as pessoas sempre se interessaram em entender o ser humano, né? Então, talvez um pouco me entender, mas infelizmente eu acho que ainda o interesse maior é entender o outro do que entender a si mesmo, né? E durante muito tempo não tinha nenhum tipo de categorização. Eu não gosto dessa palavra porque o Enneagrama faz justamente o contrário. A gente parte de uma categoria para você conseguir enxergar o que é específico em você, né? E não te colocar um rótulo. Mas eu acho que é uma forma mais simples de explicar. Eu acho que talvez o DISC tenha sido a primeira metodologia que começou a categorizar as pessoas. A gente tinha muitos inventários para falar, né, de quando eu tenho algum tipo de desvio dentro do que, entre aspas, a gente pode chamar de normalidade, porque o que é normal está cada vez menos normal na vida, né? O que é o normal é cada vez mais discutível, mas a gente tinha muitos estudos, inventários, né, para transtornos, os DSM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, na vida. Mas tinha poucas coisas que tentavam categorizar e entender o comportamento das pessoas ditas, entre aspas, normais. E acho que o DISC foi a primeira delas. Que já dividia ali em 4 fatores de comportamento, que todo mundo tem um pouco, e dependendo de quanto eu tenho, né? Se eu tenho aquilo no alto, no baixo. E isso começou a ser muito usado, principalmente dentro de empresas, porque eles começaram a ver o valor. Se eu conseguir um pouco mais de predição no comportamento, né? Como mais fácil eu colocar a pessoa certa no lugar certo. E dali, muitos estudos, né, foram sendo feitos e criados, e ferramentas foram sendo feitas e foram sendo criadas, né, e o Enneagrama, ele vem de muitos anos, é uma coisa milenar, que tem uma parte mística que a gente não sabe muito bem, se ele foi encontrado, como ele foi criado, e principalmente separando, né, a figura do Enneagrama, que é formada por um triângulo, um círculo e uma figura que se chama Ixad. Se vocês procurarem aí no Google, vocês vão achar, coloca a mandala do Enneagrama. Essa figura... mas a nossa editora de vídeos vai colocar aqui. Maravilha, então fica até mais fácil. Essa figura tem bastante misticismo em cima dela, né? Ninguém sabe quem foi o criador dessa figura. E ela foi sendo usada para explicar muitas coisas do mundo e do universo ao longo dos anos. Só mais recentemente que se começou a associar isso com personalidades.
E aí nasceu o Eneagrama das Personalidades, que é a metodologia que eu trabalho. Mas o Eneagrama ele é usado para outras coisas também, além de só entender personalidade. O Eneagrama é usado para entender processos, então é algo que é muito maior do que isso. Então, dentro do Eneagrama das Personalidades, que é o que a gente aplica, né, e utiliza com mais ênfase dentro das empresas, essa metodologia, ela diz o seguinte para a gente: existem 9 tipos de personalidade. Esse tipo de personalidade está ligado a uma motivação principal. Significa o quê? As pessoas, elas se comportam, né, a gente consegue prever o comportamento das pessoas, porque dentro delas, elas funcionam de um jeito mais ou menos parecido. Então, se o meu jeito de funcionar é mais ou menos assim, se o que eu penso, né, se eu tenho alguns pensamentos que são recorrentes, se eu tenho algumas emoções que são mais recorrentes, consequentemente, eu tenho uma maior previsibilidade na forma como aquela pessoa vai se comportar. Então, muito diferente de outros, como o DISC que eu acabei de citar, que ele olha para o comportamento, né, e de acordo com algumas respostas que você dá ali, ele fala, olha, mais provavelmente a Maria vai se comportar assim, assim, assado. Mas ele não nos diz o porquê a Maria faz isso. O Eneagrama, ele dá esse passo além. Então, é uma metodologia que trata de personalidade. Qual é a diferença entre personalidade e comportamento? Comportamento é o que você faz, é o aparente. A personalidade é a máquina invisível que vive dentro de você, que é formada por pensamentos, que é formada por emoções, que é formada até pela sua parte espiritual, ou seja, a parte que a gente não vê, e que essa parte também funciona de uma forma padrão. E o fato dela funcionar assim faz com que, numa tomada de decisão, como eu sempre vou ter um pensamento mais ou menos o mesmo, e a emoção vai ser mais ou menos a mesma, a minha tomada de decisão tende sempre a ir para o mesmo lado. Até quem fala, não, mas eu não gosto de padrão, eu mudo. O seu padrão é esse. O seu padrão é, não eu vou mudar. Eu não gosto de padrão. Isso ainda assim é um padrão. Então, quando a gente vai para o Eneagrama, ele fala, olha, tem 9 formas diferentes de ver o mundo, tá? E cada uma tá ligada exatamente por esse funcionamento da sua personalidade. Como cada personalidade funciona de um jeito, então uma vai valorizar mais a perfeição das coisas. Ela quer deixar o mundo perfeito, ela quer ser perfeita e deixar o mundo perfeito. Os pensamentos e as emoções vão girar em torno desse tema. Consequentemente, o que a gente vai ver de comportamento ali? Uma pessoa que vai fazer de tudo para manter super qualidade naquilo que faz, para manter a ordem, para fiscalizar o que as outras pessoas estão fazendo, né? Para ter um mundo... Regras, né? Regras são super bem-vindas, e aliás, adora criar regras, inclusive, né? Não é só bem-vindo, mas vamos criar também. Não sei de quem eu tô falando, um pouquinho de mim, talvez. E nunca tá pronto, né? Não liga pro tempo que leva pra sempre deixar perfeito. O importante é deixar perfeito. Nunca chegou na perfeição. Não, a perfeição nunca chega. Por quê? Porque o pensamento e a emoção giram em torno de transformar o mundo e se transformar em algo perfeito. É buscar a perfeição. É o processo. É o processo. Logo, aquele 1% que não tá bom sempre toma conta da sala como um todo. E aí, cada um dos outros 9 tipos tem uma forma de funcionar diferente, pensamentos que são ligados mais a essa motivação central e emoções também. E aí, consequentemente, a gente tem um comportamento que é mais previsível. Mas o que eu gosto também de dizer é o seguinte, né? Quando as pessoas começam a se identificar com o Eneagrama, elas começam a falar assim, eu sou o tipo 1. Então, contando o meu caso, que foi o que eu acabei de descrever. Acabei de escrever o tipo 1 do Eneagrama de uma forma super rápida, superficial, para vocês terem uma ideia do que é. Aí a pessoa fala assim, então justifiquei minha vida, né? Eu sou essa pessoa, sou crica. Tipo, os uns que estiverem me ouvindo, estou falando de mim, não estou falando do tipo. Eu sou crica, as pessoas me falam que eu sou chata porque tudo dá para ser melhor. Quando chega alguém me pedindo um feedback, eu dou de verdade, né? Então, já entendi que eu sou assim, porque eu sou tipo 1, sabe o que eu faço? Eu relaxo e eu viro tipo 1. Não, você não é. Um aspecto da sua personalidade funciona como o tipo 1. Existem outros milhares de aspectos na sua personalidade. Então, primeiro, isso é só parte de quem você é. Segundo, você é uma pessoa completa, né? E se você vai se reduzir a isso,
e você vai justificar as coisas que você faz ou que você não faz da sua vida em função do seu tipo de personalidade, não sei nem porque você foi descobrir qual que é o seu tipo, porque só piorou as coisas. Eu lembro que quando a gente fez essa dinâmica, a sensação que eu tinha o tempo todo era de que eu não tinha muita certeza se eu tava no tipo certo mesmo. Justamente por conta disso que você está falando. Além dos tipos, né, tem a questão dos 3 instintos, isso. Deixa eu esquecer o nome. Em que eu percebi que eu era uma pessoa muito sociável, só que tinha um colega que também era, mas o comportamento dele era completamente diferente do meu. E aí, o tempo todo, assim, durante a dinâmica, você pensa, tá, eu sou isso. Mas aí você vê uma outra pessoa que também se identifica, mas, assim, não tem nada a ver. Então, quando a gente termina a dinâmica, a sensação é que eu me identifico dessa maneira e eu posso usar isso como ferramenta para entender a maneira como eu tô me comportando, como a minha personalidade funciona, e é um mecanismo também da gente melhorar enquanto pessoa, pra gente evoluir e trabalhar, né, nesse sentido. Mas é muito uma sensação que eu tinha, assim, de, nossa, será que eu tô fazendo errado? Porque eu não tenho certeza se é isso mesmo, mas pelo que você tá falando, é realmente dessa maneira, é uma coisa que flutua, assim, né? Você vai chegar numa conclusão, mas talvez daqui a um tempo você já pense de uma outra maneira. É porque você não é o seu tipo. O seu tipo não muda, mas você muda em relação ao seu tipo. Você cresce, você se desenvolve, né? Por isso que eu digo assim, tudo é muito complexo. Eu vejo muitas pessoas falando de enneagrama de uma forma muito superficial e muito leviana até, né? Onde se fosse assim, tipo 7, vem cá, ó. Agora então a Maria é a feliz do podcast. E não é assim, pelo contrário, né? Eu entendo que eu nasci com um tipo. Eu entendo que as dificuldades que eu tenho hoje, eu tive minha vida inteira quando eu olho desde a minha infância. Só que, obviamente, elas apareciam em lugares diferentes, né? Quando eu tinha 5 anos de idade, eu não trabalhava. Então, não dá para eu esperar visualizar os mesmos comportamentos que eu tenho dificuldade no ambiente de trabalho de quando eu era criança. Mas dá para verificar, por exemplo, essa minha questão com regra sempre existiu. Eu era criança que não queria ler o jogo, não queria jogar o jogo sem ler a regra. Eu era criança que... E assim, se você quisesse no meio do jogo mudar a regra, eu parava de jogar. Eu falava, não, mas... Como assim? Nossa, jogar Uno com você deve ser péssimo. Péssimo, exato. Então, hoje, pra mim é super de boa quebrar a regra do jogo. Porque eu aprendi a lidar com isso, mais ou menos. A cara que a Maria fez aqui, super de boa, não. Foi muito. Se eu estiver jogando com crianças, que eu tenha que flexibilizar o meu comportamento, ok. Tem que categorizar. Mas isso vai aparecer em outros lugares. Porque aí eu escuto a pessoa falando assim, não, mas eu não sou que nem ela não, porque pra mim não tem problema burlar a regra do jogo. Mas onde que isso aparece na sua vida? Porque às vezes vai aparecer em outros lugares. Imagina assim, cada ser humano, ele é único. Eu costumo brincar, 9 tipos de personalidade. Então, 1, 2, 3. Ali deve ter mais alguns. Então, na rua eu tô andando, tem 9 tipos de pessoas. Não tô falando de pessoa. Eu tô falando de formas de funcionamento que são semelhantes. Mas eu me pareço com você no aspecto do tipo e eu sou completamente diferente no instinto. E isso já torna as duas pessoas completamente diferentes. Nós temos um exemplo aqui na mesa, eu e Maria, que somos o mesmo tipo. Nós duas somos tipo 7, mas o instinto predominante dela é autopreservação. E a autopreservação é o meu instinto pior, é o contrário. Isso torna as duas pessoas completamente distintas. Sim. Mas quando você vai ver no íntimo, no que motiva... e na forma de funcionar, é muito parecido. Sim. A gente pensa muitas coisas muito parecido. Tanto que... Mas tem uns comportamentos diferentes. Sim. Bom, então conta do tipo 7, aproveita. É porque eu falei do 1, fala do 7. Nossa, eu não estava preparada para isso. Eu já ia mudar de assunto aqui. Bom, um tipo 7 é um tipo que ele preza muito pela sua liberdade, né? Então, levando isso para o ambiente de trabalho, não me diga o que fazer. Não me manda. Não controle meus horários, não controle minhas coisas, né? Claro, gente, tudo aqui é superficial, né? Mas é basicamente isso. É um tipo muito otimista também, né? Sempre vai ver o lado bom. Inclusive, né? A sombra dessa parte é tipo, o mundo pode estar acabando, que às vezes eu tô, não, mas tá tudo bem.
Então, é legal de você ter essa noção para falar, não, peraí, será que tá tudo bem mesmo? Ou eu tô achando que tá tudo bem? Porque é uma tendência que eu tenho a achar que está tudo bem, né? Que vai dar tudo certo. Então, é uma outra característica desse tipo. Tem uma outra que a gente tá sempre em busca de viver coisas boas, prazer, né, na vida. Eu percebo isso muito na minha personalidade, porque eu trouxe aqui no exemplo da apresentação que eu sou uma Severina do marketing. Uma das minhas características profissionais é que eu não gosto de ficar muito tempo fazendo a mesma tarefa. Eu não sou uma pessoa assim que... tem muita gente que passa a vida toda apertando parafuso e tudo bem, sabe? Fazendo ali aquela mesma coisa. Para mim, isso é terrível. Para mim, eu tenho que... eu tenho que estar sempre em movimento e eu tenho que encontrar o sentido no que eu tô fazendo. Eu tenho que ter uma satisfação. Para onde vai isso? Eu preciso ver o resultado. E isso eu acho que é uma característica do tipo 7, de querer encontrar satisfação naquilo que a gente faz, né? Acho que também... Sim. E querer ter essas várias experiências. Então, por exemplo, voltando para o lado profissional, eu fiz faculdade de marketing e o meu sonho era trabalhar numa multinacional. Era o meu sonho lá na faculdade. E aí nunca aconteceu, enfim, e caí meio de paraquedas na agência. E aí ali eu me descobri, porque tem tudo a ver com o tipo 7, porque são vários clientes, são vários segmentos. Então, por mais que você faça a mesma função, mas você aprende muita coisa diferente, um pouquinho, e como o tipo 7 gosta, um pouquinho de cada coisa. Não é nada muito profundo, não. Eu não sou especialista em muita coisa, mas eu sei um pouquinho. Então, foi uma coisa que casou muito bem com a minha personalidade, mas não quer dizer que eu não fosse me dar bem em outras coisas, né? E outro ponto, isso que você falou de não gostar de fazer a mesma coisa, para mim, pode ser que não aconteça isso para você, faz eu procrastinar algumas tarefas que eu não gosto. Então, eu também sei, a Lu falou, sou procrastinadora, eu também sou. Eu sou mais com as minhas coisas. Não, eu sou com tudo. Com a do trabalho, quando eu tenho que entregar, quando eu tenho que entregar para o amiguinho, tem prazo, eu sempre tento fazer antes, para nunca deixar para a última hora, porque eu até funciono sob pressão, mas eu prefiro deixar tudo certinho. Agora, deixa eu fazer só um parênteses que eu acho interessante para ilustrar. Eu acabei de descrever o tipo 1, né, falando, eu sou chata, eu sou crica. Vocês percebem como a fala de vocês é muito mais leve, positiva, né? Porque até é um traço da personalidade. Exatamente, Sim. é isso. É um traço da personalidade. A forma como as pessoas, o que elas enxergam, né? O máximo que a Maria chegou de, entre aspas, um problema é a procrastinação. Mas vocês foram trazendo características que, assim, são muito positivas e que são muito valorizadas, tá? São muito valorizadas no mercado de trabalho. Então, eu quero fazer uma pergunta matadora. Faço. Que é a pergunta que eu sempre recebo, né? Principalmente quando eu tenho tipo 7 em processo de descoberta. Se tiver mais de um, então vira gangue. Aí todos eles vão pra cima de mim com essa pergunta. Qual que é a parte ruim de ser tipo 7, então? Olha, uma parte ruim mesmo é aquilo que eu falei da minha terapia. Eu tenho essa tendência de sufocar os sentimentos, não me permitir sentir, porque eu quero estar sempre felizona. Mas não é bom isso? Não Tem muitas pessoas que sonham com isso. Não é. Eu já escutei assim, mas não, eu não que sinto, é ruim, eu não sinto tristeza. Você tá querendo dizer que eu tenho que sentir tristeza? Tem, gente, tem. Façam terapia. Tem que sentir tristeza. Inclusive, essa foi a conversa com a minha terapeuta. Eu estou passando por um processo, por uma coisa que eu estou com muito medo. E eu tô tentando sufocar esse medo. E ela me falou, não sufoca. Deixa, faz parte, me explicou, me mostrou, não vou entrar em detalhes, mas assim, ela falou, você só não pode te deixar paralisar, né? Tipo assim, vou deixar de fazer. Mas você tem que sentir. Pra mim isso é tipo, como assim eu tenho que sentir? Você tá maluca? Entendeu? Então, parece que é bom, mas assim, atrapalha na hora da inteligência emocional, porque eu vou sufocando, uma hora vai explodir, uma coisa vai virar um trauma, vai virar... E uma coisa que acontece muito comigo tem coisas da minha vida que eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu sei que todo mundo pode ter isso, mas é um trauma. São coisas que às vezes alguém da família fala, lembra tal coisa? Não. Eu não lembro, bloqueou. porque eu realmente bloqueei, porque aquilo era muito difícil para lidar. Então, eu cortei. Isso não é bom, porque aquele trauma tá aqui em algum lugar e vai dar um problema em algum outro ponto. Então, eu tenho que trabalhar, né?
Eu lembro de uma tipo 7 que nós conhecemos. Não vou citar nomes pra gente não denunciar as pessoas. Mas ela batia muito nessa tecla de falar assim, mas gente, o que tem demais? Eu consigo não ficar triste, eu não sou triste. Eu consigo ressignificar as histórias, eu transformo a história ruim numa história boa assim em segundos. Qual é o problema? Coach da felicidade. Só que na hora que ela começou a enxergar as coisas boas da vida dela, ela viu que também não tinha. Porque se tudo é bom, não existe o que é mais bom. Porque o tipo 7, ele sempre tá em busca da próxima coisa que vai ser... Não é que o que eu tenho agora é ruim, porque não existe ruim. O que eu tenho agora é bom. Mas o próximo vai ser sensacional. Aliás, esse é outro problemão. Porque você não vive o momento. Você não celebra as conquistas, né? Então, assim, a gente estava falando antes de viagem. Então, quando eu fui pra Disney, eu fiquei 1 ano naquela expectativa, pesquisando o parque. Eu tava falando pra ele, eu pesquisava, eu vou entrar no parque, eu vou pra esquerda, eu vou pra direita, eu vou no primeiro brinquedo. Cheguei nesse ponto, assim, alucinadíssima. E aí eu cheguei lá, eu tive que fazer um esforço, parece loucura, mas é verdade, eu tive que fazer um esforço para, estou aqui, vou aproveitar e não pensar assim, daqui 5 dias eu tô indo pra casa e vai acabar. Porque a gente vive, o tipo 7 vive no futuro. Isso não é bom, cara. Não é bom, porque você ficou 1 ano querendo uma coisa, chegou lá, você não tá lá também. Você já tá no voltar pra casa. Você nunca tá em lugar nenhum. Nunca tá, exato. Você nunca tá com muito ninguém difícil em lugar nenhum. Você... E aí, é o que a gente tá falando do autoconhecimento. Você, sabendo isso de você pega mais rápido. Peraí, estou vivendo no futuro. Que estratégias eu vou usar para me manter aqui e aproveitar isso aqui? O futuro vai chegar. Deixa ele lá. Só que sem o autoconhecimento, você não tem essa percepção. Então, você não faz nada para isso. E daí, você vive desse jeito. Na hora que você viu... tudo bem, eu não senti nada. É tudo bem, eu não senti tristeza. O negócio do velório. Gente, aconteceu comigo. Se você está num velório... Eu não tava falando de você. Não? Você tava falando de mim? Por quê? Porque, inclusive, tem uma coisa, né? Quase comum do tipo 7 esquecer as coisas que ele conta. Se for desagradável, mais ainda. Eu contei pra ela que, tipo, aconteceu isso comigo. Eu não sei explicar. Lógico que eu estava triste, mas eu também não estava. Porque eu não me permitia sentir aquela tristeza. Você já não estava ali. Então, eu estava no velório, conversando com as pessoas que eu não via há muito tempo. Olha que legal. Isso, Nossa, encontrei. O que eu fiz? Eu botei aquilo lá, enterrei muito abaixo. Lógico que eu fiquei triste, lógico que aquilo aconteceu e acontece até hoje, eu sinto até hoje. Mas a minha estratégia foi, esquece isso aqui, Carol, olha, quanto tempo. Como é que você tá? A pessoa morreu, não, mas Carol tá aqui, gente. Olha que loucura. Gente, olha isso. Então, e aí, como eu já fazia Enneagrama, eu lembro que eu falei pra ela, Ale, olha o que aconteceu comigo. Mas, tipo, eu consegui perceber. Mas é muito assim, então... Ainda bem que você No meu caso, assim, eu tenho... A Maria falou que ela bloqueia em terra. Eu tenho muita baixa tolerância. Eu sinto, mas eu sinto demais, assim. Tipo, pra mim é uma coisa muito intensa. Por exemplo, quando eu não quero, no âmbito profissional, quando eu não quero fazer uma tarefa, pra mim é doloroso fazer aquela tarefa. Eu tenho que fazer, não tenho o que fazer. Eu vou ter que, em algum momento, eu tenho que entregar, não tem conversa. Mas tinha um texto de blog que estava há 2 meses, ela me Exatamente. falou, um e-book, não era? Era um e-book. Estava há 2 meses pra fazer esse e-book, fiz hoje. Que eu tinha que fazer, e assim, não é porque não dá tempo, é porque eu vou colocando outras coisas na frente, e assim, eu fiz, finalmente, glória, mas pra mim, eu tenho essa questão, assim, de muita baixa tolerância, eu sinto demais, assim, me dá uma dor física, assim, quando eu tenho que fazer uma coisa que eu não quero, que eu não tenho satisfação em fazer. Problemas da vida adulta, né? Porque a gente tem que fazer independente da nossa emoção. Mas outra coisa no meu caso, né? Vocês estavam falando aí, eu tava pensando com os meus botões. Que, assim, quando eu crio muita expectativa com alguma coisa... Porque é uma característica do nosso tipo de ser muito otimista, de achar que vai dar certo e tudo mais. E aí, quando vem a realidade e fala, dá uma segurada que você ainda não tá nesse ponto, você ainda tem que fazer isso, isso e isso.
é difícil demais. Tipo, eu sinto muito, assim, pra mim é muito complicado. Vamos supor, eu tenho um sonho de que eu quero construir uma casa, eu quero comprar um terreno e construir do meu jeito e fazer tudo certinho. É uma coisa dispendiosa, que vai muita grana, ainda mais hoje em dia. Então, esse tempo eu encuquei que já estava na hora, que eu já tinha conseguido, que já ia dar certo, e aí já comecei a pesquisar, e isso e aquilo. E na prática, conversando com meu marido, ele falou, mas ainda não dá, a gente ainda tem que fazer isso, isso e isso, a gente ainda não tem a grana necessária, tudo. Aquilo pra mim foi, nossa, aí eu projeto nele, tipo, ele acabou com, sabe, com a minha felicidade. Com a minha felicidade. Não, ele não tem nada a ver com Ele isso. Ele só realidade. Exatamente, ele veio com a realidade me servindo aqui de bandeja. Mas daí é a pessoa que tá de má vontade. Exatamente. Você que tá de má vontade de construir uma casa sem dinheiro, não é? Aí eu demoro, assim, uns 2, 3 dias pra refletir e falar, não, realmente, ele tem razão, realmente ainda não estamos nesse ponto, mas é um processo muito rápido, assim, de achar que vai dar certo e aí não vai, sabe? E aí E pensando no ambiente de trabalho, uma coisa que eu vejo, e eu acho legal a gente explorar o tipo 7 usando... Eu não lembro o seu tipo. 9. Quer falar do 9? A gente fala do 9. Não, Claro que não. O tipo 7 fala assim, vamos falar mais de mim um pouquinho? O tipo 9 fala, não. Tá bom. Tá bom, já assim. falou que é 9, tá ótimo. Mas eu acho legal porque quando a gente fala em cultura, né, o Brasil se assemelha muito, se a gente fosse dizer que tipo o Brasil tem enquanto cultura, se assemelha muito à forma de funcionar do tipo 7. Então, apesar de muitas pessoas não serem 7, elas acabam se identificando um pouco com o discurso de vocês. Até porque é um otimismo, exato, né? É o jeitinho brasileiro. Vai dar um jeitinho que vai dar certo. Carnaval tá aí, entendeu? Agora, tem uma outra coisa que eu vejo que impacta bastante, que o funcionamento do 7 impacta bastante no trabalho, que é essa coisa de eu minimizar a coisa ruim. Se eu tô ali, tô recebendo um feedback que não é muito legal, né? Seja de um cliente externo ou de um cliente interno. É como se já tivesse uma audição meio seletiva. Eu já não escuto tudo que é para não doer, né? Então já tem uma audição mais seletiva. E aí a pessoa sai entendendo que ela deu o recado, né? E que vamos supor que eu tô dando um feedback pra Maria. A Maria entendeu, porque eu fui super clara, eu falei pra ela que tá uma merda o que ela fez. Só que na seletividade do 7, pra não entrar naquilo que não é gostoso, não é legal, é desprazeroso, e uma das grandes dificuldades é ficar no desprazer, então ele já começa com uma seletividade e começa a dar aqui, ó. Não, assim, é que ela é crica. A Alessandra não falou? Crica. Viu como ela é crica? Então eu já vou colocando panos quentes naquilo que a pessoa tá falando, jogando pra ela. E no final das contas, eu reduzi em 75% a crítica que aquela pessoa me fez. Estou me sentindo bem, olhando aqueles 25% falando, acho que posso fazer alguma coisa com isso. Quantas vezes o cliente está encerrando o contrato com você, de tão louco que é. Você demora para ver o que a bomba está estourando, a gravidade. Mas esse do feedback aconteceu essa semana passada. Eu recebi um feedback do cliente. Era um feedback pessoal. Que a pessoa me pediu se poderia dar. E me falou sobre o meu trabalho. Não era sobre o trabalho da agência. E eu falei, pode. Mas a minha primeira reação... E eu sei que essa pessoa escuta o podcast, hein? Você vai saber de que eu tô falando. A minha primeira reação foi tipo... Não. De verdade? Não quero saber. Pra ser honesta, não. A sorte que foi por texto. Então, tipo, acho que ela não viu minha cara, né? Porque minha cara era... Como assim? Amada. Como você ousa dizer que eu não sou perfeita? Só que aí vem o autoconhecimento, vem o saber, vem aquilo. Daí eu levantei. Aliás, uma das coisas boas do home office é isso, né? Você não precisa responder de bate-pronto. Você pode pensar. Eu levantei, eu tomei um café. Aí eu pensei, ela tem toda a razão. Eu faço isso mesmo. E aí eu fui... Que daí também é um processo doloroso. Você... pegar aquilo e ver e falar, realmente eu faço isso e ver onde que eu posso melhorar. E como a Lê falou, se manter naquilo é difícil. Se manter. Então, foi muito bom. Obrigada pelo feedback, Jaque. Um beijo. Mas a minha primeira reação foi, não, foi jogar pra ela. Ela tá falando isso porque, sei lá, porque ela faz isso, ela acha que eu faço também. Mas era verdade, ela tinha toda a razão. E daí eu compartilhei com o Flávio e o Flávio falou, sim, ela tem toda a razão.
né? Pra pegar, fiz a estratégia da Carol também, de pegar um negócio Uma de fora. segunda opinião, né? E Porque eu principalmente ainda se for estava diferente de resistente, você, né? Eu ainda estava resistente. Então, Flávia, já que me falou isso, o que você acha? Ela tem razão. Eu falei, realmente, ela tem razão. Então, o que eu vou fazer agora, né, para melhorar? Mas é difícil mesmo, mas a gente vai aos poucos. Mas essa é a caminhada. E o que é bom de você ter uma metodologia por trás? Gente, porque ninguém aqui estudou psicologia. Se você não tem alguma base que te ajude Nem a olhar você? para... Tirando eu. A piada demorou um pouco para sair. Tirando eu, né? Sim. Mas, as pessoas comuns, a especial. Mas é verdade. Você fica 5 anos na faculdade estudando, né, 1 milhão de teorias distintas que vão para a linha A, para a linha B, para a linha C. Então, você sai com um repertório robusto para você conseguir entender um pouco melhor o funcionamento das pessoas. O ser humano normal, não. E eu acho meio cruel a gente passar a vida inteira sem ter um pouco mais de repertório para se... Porque quando você fala assim, então você precisa se conhecer, mas como? Eu sento aqui, olho para a luz, me conheço. É difícil pra caramba. Então, quando você tem uma metodologia por trás, isso te dá ferramenta para se conhecer. E para mim esse é o primeiro passo. Quando eu começo, eu entendo o que acontece comigo e por que eu acho que o Enneagrama é sensacional. Porque ele me ajuda a entender o que está acontecendo dentro de mim, não só meu comportamento. Porque ninguém liga e desliga. Né? Eu falo assim, você é muito felizinha, Maria, precisa ser mais concentrada. Você fala, ok, vou ligar o botão da concentração e... não acontece. Tipo aquele meme, né? Nossa, eu estou ansiosa. Calma. Não fica. É só parar de pensar nisso. Isso. Eu não tinha pensado nisso antes. Agora que você falou, eu resolvi. Mas quando você tem alguma coisa que te ajuda a entender, e te ajuda a entender, não só porque a metodologia te ajuda a entender, mas porque te dá repertório para se auto-observar de uma outra forma. Acho que a metodologia mais legal dela é porque ela te dá uma base para que você faça um trabalho de auto-observação mais bem feito. Você sabe para onde você está olhando, né? Como se fosse assim, olha para cá e vê se isso faz sentido para você. E isso faz com que você consiga entender melhor o que acontece com você. Você consegue se gerenciar melhor, aprender com você. Porque essa coisa mais bonita da vida, gente, é aprender o que está acontecendo com você para você ter uma vida melhor, mais feliz. E aí você faz escolhas mais conscientes. Por isso que eu digo, Carol, seu tipo não muda, mas você muda. Você fala, a armadilha tá aqui, A armadilha tá aí, cai quem quer, não é essa história? E é difícil, às vezes a gente vai cair, mas cair consciente é assim, hoje eu não tenho condição, vou procrastinar mesmo. Tô indo pra esse velório, olha, o único jeito de eu estar nesse lugar é desligando o botãozinho. É desligar o botão e fazer festa com as pessoas que eu encontro lá. Só que quando eu tenho consciência disso, eu falo assim, mas amanhã eu tenho que fazer alguma coisa a esse respeito. Amanhã eu posso fazer uma escolha diferente. Agora, se você nem sabe como você funciona, você nunca vai ter condição de fazer uma escolha diferente. E ninguém muda comportamento sem entender o que acontece para eu ter aquele comportamento. Se não, era um botãozinho do liga e desliga. Ou seja, o trabalho ele é mais profundo, o trabalho ele é mais intenso, ele dá mais trabalho. Mas é de verdade, o único caminho que eu acredito que faça sentido para eu crescer, ter uma vida mais feliz, viver melhor com as pessoas à minha volta, né? Conseguir alavancar minha carreira, porque a partir do momento que eu entendo como eu funciono, eu entendo como os outros funcionam, o convívio com essas pessoas, a gestão dessas pessoas, se eu for um líder, é muito mais humana. Eu consigo entregar para as pessoas não aquilo que as pessoas querem, que eu acho que isso que é o mais legal, mas o que elas precisam de fato para crescer. Fala assim, eu sei que a Maria é uma pessoa que precisa ter um pouco mais de variedade. Na verdade, é isso muito mais que ela quer do que ela precisa. Sim. Só que se eu não ofertar a variedade para ela, em muito pouco tempo ela vai definhar, porque isso é algo que é muito importante para ela. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que oferecer desafios que não fiquem só adicionando mais vício ao que ela já tem. Ela já tem o vício de mudar, de querer a diversidade. Mas como é que eu adiciono outros desafios para ela conseguir ter uma carreira mais sólida, onde ela tenha que permanecer no chato, onde ela tenha que fazer aquela tarefa até o final, né?
E tudo isso com ela se olhando e entendendo, cara, por que isso aqui é tão difícil para mim? Ou como que eu consigo estratégias, porque ninguém cresce não fazendo difícil. Não existe, é a vida adulta, ninguém vai crescer dessa forma. Mas se eu conseguir achar outras estratégias, olhando para mim, às vezes buscando ajuda externa para fazer isso acontecer, eu vou conseguir progredir como pessoa, como profissional, porque no final das contas é a mesma coisa que nós estamos falando. O eu pessoa, o eu profissional, é o eu. Você tem uma frase frase que eu gosto muito e que eu uso, que não... eu não lembro exatamente como que é, mas eu lembro que fala assim, o pessoal acha que você vai chegar na empresa, bater o ponto, e aí você esqueceu todos os seus problemas pessoais, tudo que está acontecendo na sua casa, com a sua família, e é tipo aquela série, né? Como que chama? A série da Apple? Ninguém lembra? Ted Lasso? Não, acho que é Severance. Que é exatamente sobre isso. É um mundo utópico onde a pessoa faz um negócio no cérebro lá, que da forma que ela entra no trabalho, ela esquece, assim, de esquecer. Ela não sabe quem ela está no trabalho. E a hora que ela sai, ela esquece do trabalho. Seria ótimo, né? Imagina eu não ficar preocupada com o trabalho, mas isso não existe. Então a gente tem que administrar tudo isso. Até mesmo porque a gente leva, assim, eu levo pelo menos experiências pessoais que eu consigo aplicar no trabalho, seja no relacionamento, na negociação, aprender a falar né, com pessoas diferentes. Então não tem como se dissociar, né? Não tem como separar. É a mesma pessoa. Então, assim, é conseguir arranjar um equilíbrio aí, mas somos únicos. Não tem como. Por isso que o crescimento de carreira vem atrelado ao seu crescimento pessoal. Não tem como você fazer uma coisa sem a outra coisa. Então, se eu quero me desenvolver, se eu estou trabalhando, por exemplo, uma avaliação de competências dentro de uma empresa, e eu estou trabalhando comunicação, você está trabalhando comunicação para você. Você não está trabalhando a competência de comunicação da empresa para ser mais... Isso só vai ser consequência de você trabalhar a sua comunicação. E isso, eu vou ter que me comunicar diferente, aprender a me comunicar diferente na empresa, com os meus superiores, com os meus pares, com os meus subordinados, com os meus clientes internos, com os meus clientes externos, mas a mesma coisa vai acontecer na minha casa, porque ninguém sustenta, olha, aprendi essa competência, aqui eu tenho que me comunicar melhor, mas eu chego na minha casa, dane-se a forma como eu falo. Porque esse dane-se, você vai trazer de volta para o trabalho. Então, a gente não consegue sustentar essas duas coisas. Ou você entende que você tem uma questão que você precisa trabalhar para ser melhor para você e o resto vai ser consequência disso, ou não vai funcionar. É verdade. Gente, com essa fala maravilhosa aqui da Lê, a gente encerra esse episódio. Então, basicamente, o que a gente quis trazer aqui, né, é que o autoconhecimento é muito importante em todas as áreas da vida. A gente quis trazer um pouco disso dentro do ambiente de trabalho e como que isso pode ajudar aí na sua carreira, no seu relacionamento aí com os seus colegas, com os seus liderados, com os seus líderes e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. O contato da Lê vai ficar aqui no episódio. Caso vocês queiram contratar ela aí para sua empresa, vai ser maravilhoso. A gente tem novos episódios toda segunda-feira no Spotify e no YouTube. Até mais. Tchau!